Ao canal Personas da Dança, o canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. O Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas acontecem ao vivo pelo Instagram. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que, por gentileza, você se inscreva, aperte o sininho todas, curta e compartilhe. Eu agradeço e eu sou o Wanderson de Souza Freitas, professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. E se você considerar ajudar financeiramente ao canal, que não tem patrocínio algum, a chave Pix estará nos primeiros comentários, tanto do Instagram quanto do YouTube. E hoje nós temos o prazer de conversar com Nilson Tavares, que foi bailarino da companhia Vacilou Dançou. A companhia Vacilou Dançou foi criada e dirigida por Carlota Portela, que era uma grife da dança brasileira. Infelizmente, Carlota Portela faleceu há pouquíssimo tempo e Nilson hoje trabalha como jurado, trabalha como professor, trabalha como ensaiador, ou seja, Nilson Tavares espalha por aí todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos. E ele já está aqui, nós vamos conversar então com Nilson Tavares e conhecer a história deste rapaz. Vamos lá, vou mandar o convite aqui. Tavares conosco. 3, 2, 1, olha aí. Opa, uma câmera virada, Nilson. Como é que eu desviro, meu Deus? Ah, oh, tá. Achei. Achou, ó, voltou. Pronto. Aí. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Queridos, olha, obrigado por você ter aceito o convite do Personas da Dança. É um prazer conversar com você, Nilson. É um prazer também, agradeço o convite. Boa tarde a todos. Já tem algumas pessoas aí, pessoas que lhe conhecem, sejam bem-vindas aí essas pessoas todas. Nilson, vamos lá. Hoje eu estava dizendo que você foi bailarino de uma companhia muito importante no cenário artístico brasileiro, que é a Vacilou Dançou, que foi dirigida e criada por Carlota Portela, e infelizmente Carlota nos deixou há pouco tempo, e o Vacilou Dançou era uma grife na dança brasileira, né? Exatamente. Mas até você chegar a esse nível profissional, como é que foi a sua origem na dança? Quando você começou, por quê? Influenciado por quem? Se é que houve influência? Eu tive vários caminhos, né? Uhum. Até chegar a Carlota Portela e a Cia Vacilou Dançou. Uhum. No ano de 79 para 80, meu pai se mudou com a família, eu e meus irmãos e a esposa dele, de São Gonçalo para Icaraí. Ele foi zelador de um prédio. Uhum. E de esquina com o Campo São Bento. Uhum. E no Campo São Bento tinha uma quadra de patinação. E existe essa quadra até hoje, existe esse parquinho ao lado até hoje. E eu me vi num paraíso, né? Porque Icaraí, eu com 13 anos, todo dia à noite eu descia do prédio, ficava ali assistindo o pessoal na patinação. Algumas pessoas eu fiz amizade e começaram a me emprestar por 20, 10 minutos o patins. Isso foi se desenvolvendo, eu ganhei um, porque tinham pequenas competiçõezinhas nessa quadra no Campo São Bento e Nilson, você me permite aqui só explicar para as pessoas, porque as entrevistas são bastante vistas depois. Campo de São Bento é um campo que fica, como eu vou chamar esse campo, botânico. Ele é chamado aqui em Niterói de Central Park de Niterói. É um parque lindo, grande, lindo, né? Cheio de árvores, de flores, de animais, e é deste parque que Nilson está falando. Sim. E numa dessas premiações e competições internas ali dentro dessa quadra, eu ganhei um patins. Na época, tinha o Roxy Roller e tinha o Roller Circus. O Roxy Roller era na Lagoa e o Roller Circus era na Praia de São Francisco. E
sempre que eu podia, eu ia. E participava dessas competições e acabei ganhando algumas. E uma jurada, eu não lembro o nome dela até hoje, ela falou, vá fazer balé. Vá fazer balé. Isso de 81 para 82. Mas fazer balé, sempre gostei de dança, sempre gostei de arte. A minha casa, desde pequena, minha mãe sempre foi muito musical. Patinas era música o dia inteiro, era um dia de festa. O dia das folgas da minha mãe era um dia de festa. E comecei a ir para o Roxy Roller ou para o Roller Circus. E comecei a ir para o Rio, conhecer pessoas e conheci o Washington Cardoso. Washington Cardoso, bailarino, coreógrafo do Rio de Janeiro. Exatamente. E nós fizemos uma amizade, somos amigos, grandes amigos até hoje. Ele falou, eu estou fazendo aula na Carlota Portela. Vai fazer umas aulas lá. Falei, Niterói, Jardim Botânico, é tão longe, eu com 14 anos, 13 para 14, falei, não vai, agora não vai dar. E com 14 eu comecei a trabalhar num mercado em frente aonde eu morava e ao lado da quadra onde eu patinava. E conheci o Fernando Azevedo. Fernando, esse coreógrafo aqui de Niterói. Conheci o Fernando Azevedo, por quê? Eu saía aos sábados do meu trabalho, ao meio-dia. E passando, numa das vezes ao sábado à tarde, quando eu ia fazer algumas compras no centro de Niterói, passava em frente com o Conservatório de Música de Niterói, que fica no Jardim São João, no centro de Niterói. E lá tinha uma sala anexa, onde eu ouvia música de balé, de dança, e uma turma, né? E ficava na grade olhando, com vergonha de entrar. No outro sábado passava, ficava com vergonha de entrar, e sempre assistindo dança na minha vida. Fazendo um parêntese aí. Todo sábado, na TV educativa, na época que hoje é a TV Brasil, todo sábado à meia-noite apresentava-se um balé de repertório. E um dia eu vi Megera Domada com a Márcia Aidê e o Richard Cragun. Eu me lembro dessa época. Sim. Eu fiquei apaixonado pela Márcia Aidê, fiquei sabendo que ela era de Niterói, já estava fora fazendo sucesso há muito tempo. Num desses sábados eu resolvi entrar, ficar na porta assistindo aula de balé, aula de jazz, aula de moderno, aula de sapateado, que era dada por uma boliviana, ou colombiana, eu não lembro agora o certo, chamada Frida Alonso. E a nora dela, ex-nora na época, Cibele Alonso, e o Fernando eram professores dessa sala anexo, junto com a Frida Alonso. Conheci o Fernando ali, conheci a Cibele ali, e conheci a dona Frida ali. E eles, principalmente o Fernando, eles me convencendo a... Faz uma aula. Eu, com muita vergonha, era muito tímido na época, a dança me ajudou nisso, a tirar essa minha timidez. E um dia eu resolvi fazer aula. Um dia eu estava no palco do Teatro Abel, do Instituto Abel, tem um teatro lindo lá, infelizmente está fechado, mas deve voltar a funcionar agora. 3 meses depois eu estava me apresentando. 3 meses depois de ter começado? 3 meses depois. Incrível. E o Fernando e a Cibele, uns 8 meses depois, eles estavam indo para o Rio. À noite, eu não lembro se é terça ou quarta, ou segunda ou quarta, ou terça ou quinta, mas eu sei que aos sábados eles iam. E eu comecei a ir com eles, fazer aula com Regina Poverelli. E da Regina Poverelli, eu já sabia da minha família. Você me perdoe a minha ignorância, eu não conheço essa pessoa. Era aula de quê? De jazz? De jazz, excelente professora. Ela ficou grávida 1 ano depois e parou de dançar. Infelizmente. Mas ela já vi fazendo aula do Kiko Guarabira. Agora,
tempos atrás, e com o mesmo estilo, com os mesmos braços, com o mesmo... Linda, 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 linda. E aí fiquei trabalhando de dia, fazendo aula à noite com a Sibeli, com o Fernando. A Sibeli também logo ficou grávida. Fiquei fazendo aula, ela parou, fiquei fazendo aula só com o Fernando Azevedo, e aos sábados eu ia com ele para a Regina Poverelli. E a Sibeli não tinha saído da Regina Poverelli porque ficou grávida. Sim. E fomos para uma academia Rodney, esquina da Siqueira Campos com Barata Ribeiro. Posso te interromper um segundinho? Sim. O Washington Cardoso dizendo parabéns aí, querido amigo, olha aí. Ele é um grande amigo e grande incentivador deste meu início, que eu não cheguei lá ainda no Washington Cardoso. Mas já toquei no nome dele. E comecei a dar aula, a fazer aula nessa academia Rodney, eu, Fernando. Aí a Regina Poverelli ficou grávida, aí um dia a gente estava esperando-a chegar, e ela não apareceu, porque não estava se sentindo bem, e quem assumiu a turma fui eu. Olha, no susto. No susto. Eu lembro a primeira música que eu usei, assim, no susto, uma música do Queen, para dar coreografias, e aí eu comecei a dar aula. Em um ano e meio depois eu comecei a dar aula, depois que eu comecei. Quem escolheu você para substituí-la? Ela mesma? Ela mesma, foi ela mesma. E fiquei dando aula e as pessoas gostaram. Aí já comecei a dar aula também, aonde a dona Frida dava aula e eu comecei no Conservatório de Música, para a Andréa Adriana Marques, com direção da mãe delas, a Lucy, e fui dando aula em outras academias, como a Amaro Fabiano Jazz Dance, que hoje é Fabiana Brasil, e Déa Márcia, e fui para outros lugares, até que em 88 eu cheguei na Carlota Portela. Passei. Uma perguntinha antes. Você é muito jovem. Sim. E os pais normalmente têm muita preocupação com o futuro dos filhos, né? Você indo para a dança, sua família incentivou ou lhe alertou sobre a possibilidade de um outro futuro profissional? Como é que foi a relação da sua família com essas suas escolhas aí? Aos 14 anos, em setembro de 81, eu saí de casa. Eu precisei sair de casa. Por vários motivos, outros motivos, né? Não precisa falar, imagino. Eu já trabalhava nesse mercado, já me sustentava, então eu trabalhava de dia, fazia aula à noite. Trabalhava de dia, dava aula à noite. E até que chegou um ano que, 87, eu saí do mercado, fui trabalhar no estaleiro, aqui em Niterói. Fiquei 87 inteiro sem dança. Mas me corroendo por dentro, porque eu já tinha pego a essência, o amor que a gente tem pela dança, né? Quando eu voltei direto para fazer aula na Carlota, em 88. Aí foi incentivo do Washington. Vem fazer uma aula, vem fazer uma aula, vem fazer uma aula. E fui. Aí dancei 88, 89, fiz aula e dancei as festas de final de ano. Quando foi em 90, em fevereiro de 90, eu fiz a audição. Eu e um outro rapaz passamos, o Jandir De Angelis, e hoje ele é fisioterapeuta, passamos, e fiquei até 94 dentro do Vacilou Dançou, que foi uma escola. Carlota Portela, realmente uma mestra, uma grande mestra, ela nos ensinava tudo, desde costurar, a colocar um linóleo, a trocar uma gelatina, tudo. E a sensibilidade dela de trazer outros coreógrafos para a companhia, tanto do Brasil quanto de fora, para nós termos essa dobradinha dela. O Washington também começou a coreografar, né, nessa época, e esses coreógrafos de fora.
Max Stone, Michelle Assaf, Carmen Purri, do Grupo Corpo, ex-bailarina do Grupo Corpo, que a irmã dela já era nossa ensaiadora. Uhum. E foi indo. Quando foi em 96, aí eu fiquei de 95 e metade de 96 só dando aula na Carlota. Uhum. Aí já tinha mudado a ideia do jazz para o contemporâneo, o Vacilou já estava partindo para uma vibe contemporânea. Uhum. Com coreógrafos contemporâneos. E quando você se adaptou bem a essa transição do jazz para o contemporâneo? Eu já não estava mais. Ah, sim. Eu só dava aula. Uhum. Eu fiquei de 90 a 94. 94, isso. E quando foi em 96, eu recebi um convite do Caio Nunes para ir para a Angélica. Ela tinha acabado sair do SBT, tinha acabado de chegar na Globo. Um dia ele me ligou: Nilson, tem um ensaio para você, tem um trabalho, domingo, naquele prédio da Regina Sauer, no centro comercial antigo, aonde a Regina Sauer sempre esteve, aonde o Nino esteve, aonde a Regina Poverelli dava aula na Unic, lá em cima, no terraço, e onde a Nina Vestinina também tinha a sala dela, que era campus com o nosso de Copacabana. Uhum. E fui ensaiar. Ensaio em música da Angélica, é uma gravação que nós vamos fazer. 2 horas depois chega a Angélica para ensaiar com a gente. No dia seguinte, segunda, era a gravação. Falei, como é que eu vou fazer com minhas turmas? Na Carlota. E ficou esse, quando dava, eu ia dar aula. Quando batia, eu cancelava minhas aulas, substituições, né? Uhum. E fiquei nisso durante uns quase 2 meses. Pedindo substituições, e trabalhando lá, trabalhando aqui. Um dia a Carlota me chamou e perguntou: o que está acontecendo? Olha, Carlota, o Caio Nunes me chamou para participar do programa da Angélica, que era Angel Mix na época, todos os sábados, diário, né? De segunda a sexta pela manhã. E estava batendo com as minhas aulas. Ela falou: Nilson, você quer o quê da sua vida? Falei: Carlota, eu preciso comprar minha casa. Uhum. É uma vida muito difícil, essa vida nossa, né? De dar aulas de dança. É difícil. Eu precisava parar de pagar aluguel. Ela falou: mas você tem 3 turmas aqui, você é ensaiador do VD Mascote, que é um grupo pequeno da Tereza Mascote, sócia dela, e eu era ensaiador desse grupo. Aí falei: caramba, Carlota, você me garante que daqui a 1 ano eu vou ter grana para comprar a minha casa? Ela falou: Nilson, infelizmente eu não posso te garantir isso. Falei: então eu não vou poder ficar mais. Isso era agosto de 96. E saí da Carlota e fiquei na Angélica 1 ano e meio. Novembro de 97 comprei minha casa. Olha, que bom. 1 ano depois. Uhum. E o contrato era renovado de 3 em 3 meses. E 1 ano e meio depois eu saí e entrou o Alex Neoral no meu lugar. Uhum. E meu contrato foi, não sei qual motivo, mas foi. E eles ficaram mais uns 2 anos lá com o programa no ar. Sim. Aí eu já estava dando aula desde 93 na Denise Vera Casoni e desde 94 na Márcia Marques, lá em Maria da Graça. E é quando dava. Porque também tinha essa coisa de... Aí fiquei na Denise Vera Casoni até 2000, 2001. Fiquei na Márcia Marques até 2000. Depois eu vim direto para Niterói.
Você trabalhou e trabalha muito em Niterói e São Gonçalo, né? Quando eu estava olhando o seu currículo, eu me lembrei da música do Milton Nascimento, né? O artista vai onde o povo está. Você realmente está ali onde existe uma possibilidade de você exercer o seu ofício, você está. Como é que você encara, o Nilson, os alunos da sua época e os alunos de hoje? No sentido de uma frequência regular, da concentração, do desejo de aprender, como é que você vê essas gerações diferentes, né? Mudou bastante, né? Porque antes nós dávamos o sangue para fazer algo, para nos aprimorarmos, né? E hoje em dia, como professor, desde 2000, somente em Niterói, para cá, eu já tive vários alunos, lógico, alguns seguiram carreira, outros pararam porque casaram, ficaram grávidos, não sei o quê. Mas eu sinto que eles não fazem por hobby, não fazem por mais tarde quererem seguir a profissão, entendeu? E hoje em dia, agora, nessa última década, muito mimimi, a gente não pode falar de uma certa forma, a gente não pode tocar em certos alunos para a correção, já passei por isso. Tem a interferência direta dos pais, direta, antigamente não tinha isso. Não tinha. Não tinha. Hoje a gente não pode falar isso com o aluno, que ele já fica magoadinho, aí já vai reclamar com o pai, aí o pai já vai reclamar com a dona da escola passa para a gente, ou a mãe te para no corredor para falar alguma coisa, ou para perguntar, minha filha está indo bem, minha filha é maravilhosa. Maravilhosa. Nilson, eu fico... eu entrevistei aqui uma grande bailarina brasileira que hoje trabalha na Suíça. Ela e o marido dirigem uma escola. E ela disse, na Suíça, ela disse exatamente a mesma coisa. Ela falou que hoje não se pode falar tudo com os alunos, e é preciso ter muito cuidado. E ela é uma pessoa muito elegante, né? O que ela estava dizendo, na verdade, é assim, Wanderson, acabou aquela época. Não se pode... Não se pode... Não é? Eu tive uma aluna, Nilson, que hoje já é uma mulher adulta. Quando eu a conheci já era adulta, uma professora de matemática extremamente competente. Para você ter uma ideia da competência dela, ela foi contratada por uma faculdade do Rio de Janeiro que só contratava professores que já tinham um mestrado, e ela não tinha ainda concluído o mestrado, já tinha sido contratada. Tamanha a competência dela. E ela me disse que ela tinha 13 anos, a mãe dela foi até a escola e disse para a professora de balé, olha, ela não quer fazer nada, ela não arruma nem a cama dela. A professora de balé, olha como essas questões de pedagogia, essa influência na educação, como isso mudou negativamente. A professora dela, na época, chegou para ela e falou assim, olha, no final do ano eu vou montar Branca de Neve. Se você ajudar a sua mãe a arrumar a sua cama todos os dias, você vai fazer a Branca de Neve. Se você não ajudar a sua mãe, você vai dançar na última fila do corpo de baile. Isso. Nilson, ela me trouxe a foto dela fazendo Branca de Neve e se tornou essa profissional espetacular. Isso. Então, os pais, ao invés de prestarem atenção no quanto a dança pode ajudar seus filhos, não, né? Não. Principalmente para rapazes, né? É tão difícil ter rapazes nas aulas. Existem grandes talentos por aí, em várias, por aí não. Olha, desculpa, a Cibele Alonso dizendo que sente muito orgulho de você, meu eterno aluno prodígio. Minha primeira professora de jazz. Ah, seja bem-vinda, Cibele. Lá em 82, 83. Aham. Um beijo, Cibele, te adoro. E
É Isso, isso. então, a dança poderia ajudar na educação das crianças e dos adolescentes, e os pais hoje não querem ver isso. Mas não é cultural do país, Wanderson. Não, não. Não é cultural. Tipo assim, qualquer coisa que a família tenha dificuldade, uma dificuldade financeira, a primeira coisa a se excluir é o balé e o judô. É. O inglês fica, a escola regular fica, mas o que sai é o balé e o judô. Que eles entendem como supérfluo, né? E o menino vai para o judô e a menina vai para o balé. E então, os rapazes se descobrem muito tarde e com vários problemas dentro da família. Por ser bailarino, por causa do preconceito, a minha família só foi me assistir uma vez. Eu queria tocar nesse assunto com você, quando você disse que foi convidado, né, foi chamado a fazer aula, você ficou um pouco arredio em relação a isso, como fazer dança, e aí você descobriu a dança aqui em Niterói, observava, mas não entrava. Você acha que essa sua timidez tem a ver com o grande preconceito que existia na época, ou era apenas seu? Era meu, era de criação. Uma criação muito rígida, muito autoritária. E me tornei uma pessoa introspectiva. E a dança me aflorou isso. Logo nos primeiros meses, eu vi liberdade, eu me senti liberto, eu respirei. Sibeli lembra, mas a primeira apresentação que eu fiz dentro do Teatro Abel foi coreografia dela. Coreografia dela, chamada Monday, eu nunca vou esquecer. Olha. E lembro da música até hoje, que é a música tema do video show. Mas a gente estava falando aí dos rapazes que têm dificuldades em ingressar na dança, as famílias muitas vezes não apoiam. Como é que você acha que os professores, que nós professores, podemos ajudar aqueles alunos que têm esse tipo de dificuldade? Eles lutam contra a maré. Onde entra aí a nossa participação positiva, claro? Dando oportunidades de aulas, como eu tive. Eu falo que eu pinguei em várias academias, com vários professores. E desde que eu comecei a dançar, a minha família começou a me falar: você tem uma prima que dança. Você tem uma prima que é bailarina. Marli Tavares. E só fui conhecê-la uns 4 anos depois que eu comecei a dançar. E que bailarina, hein? Que professora. E ela é filha do irmão da minha avó. Então ela é minha prima de segundo ou terceiro grau. E já fiz algumas aulas com ela. É bem difícil as aulas dela, né? Bem difícil, tem que ter muita técnica, muito ouvido. Ela tem um ouvido absoluto e uma técnica e um jazz específico, como o Washington tem o lyrical jazz dele, específico dele, e eu gosto muito disso. E cada um ter um estilo próprio e identificável, principalmente quando a gente está na banca de júris, né? A gente sabe que aquela coreografia é do coreógrafo mesmo. Tem uma assinatura, né? Tem uma assinatura. Tem uma assinatura, como tinha a Carlota Portela, com quem você trabalhou muito tempo, né? Olha, eu queria passar para você aqui um recado da Cíntia Okuyama. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Wanderson. Obrigado. Ouvindo falar da relação aluno-professor, me lembro de muitas situações embaraçosas, mas não tem bailarino profissional que não tem um excelente mestre e guia. A Cíntia fala isso, que a filha dela é bailarina, ótima, entrevistada aqui também. Assim, esse tipo de relação, né, aluno-professor, tem que ser uma relação muito saudável. A gente, enquanto professor, a gente tem que exigir, não é? Sim. Mas não pode passar por umas questões de grosseria, de invasão, né? Hoje em dia, muito menos. Eu
eu tenho acompanhado a carreira de um rapaz novo, ele deve ter entre 15 e 20 anos, 15 e 16 anos, que ele ganhou uma bolsa, acredito eu, para o São Francisco Ballet. E ele está de férias no Rio, mais um ano de férias no Rio, e o desenvolvimento dele do ano anterior para esse é incrível. E eu sempre, quando posto aulas dele, ou ele dançando, o nome dele é Breno Betts. E ele sempre, quando está aqui no... O Breno está em Miami. Ele está de férias aqui no Brasil agora. O Breno foi meu entrevistado aqui, junto com outros jovens. Já fiz 2 especiais, O Futuro da Dança. E ele fez parte do primeiro especial. Ele estará em Joinville em julho. Isso. Ele me mandou um post para essa divulgação, final de julho, né? Então daqui a pouco eu vou fazer essa divulgação. Ele tem progredido muito. A bateria dele está espetacular. Aí eu sempre, quando posto algum vídeo dele, eu sempre coloco uma nota embaixo. Guardem esse nome. E ele tem um incentivo absoluto da família. Sim, total. Mas, falando na dificuldade, ele sempre fica pedindo que alguém o ajude, que alguém o apoie. Ele tem uma rede de apoio financeiro. Porque, assim, sem dinheiro você não consegue fazer nada. O dinheiro é uma mola do mundo. Você não consegue fazer nada, né? Então, o Breno ele tem essa rede, ele busca por essa rede e eu acredito que ele, tão dedicado que é, tão focado, pelo menos eu espero, né, que ele consiga uma vaga numa boa companhia, se torne um profissional de fato, de direito, né? Nilson, eu queria falar, você estava falando de estilos de dança, citou aí o Washington, a gente falou da Carlota, eu queria saber, você ensinando, você criou o seu estilo, como é que é o seu trabalho? E exatamente a aula de que você dá? Do jazz, do balé clássico, como é o seu trabalho pedagógico? O balé clássico eu comecei a dar aulas de balé clássico de 2015 para cá. Por quê? Eu recebi um convite do Orton Luiz, lá de Rio das Ostras, para dar um curso na cidade de Imperatriz, no Maranhão. A cidade de Imperatriz fica na divisa do estado do Tocantins, o Rio dividindo o Rio Tocantins, a 600 quilômetros da capital São Luís. Fui dar um curso de final de semana, isso em início de junho de 2015, e no término do meu curso de 3 dias, eles me convidaram para ficar lá, para assumir turmas de balé, de jazz e dança contemporânea. Falei, eu nunca dei aula de balé. Não, mas você vai se sair bem, não sei o quê. Comecei a estudar. Falei, eu preciso voltar para o Rio, fechar minha casa, avisar minha família. 10 dias depois eu estava de volta. E fiquei 1 ano lá. E nesses 10 dias, quem me ajudou muito foi a Rosângela de Souza, a Nega. Professora de balé, maravilhosa. Já fiz aula também com ela, algumas aulas. Já trabalhamos em algumas academias juntos. Uma grande amiga me deu um apoio e fui desenvolvendo a minha aula de balé assim até hoje. E hoje eu trabalho mais com balé clássico do que com contemporâneo e com jazz. Olha, e você gosta mais ou não? Tá tudo igual? Tudo igual. Tudo igual. E o jazz, eu peguei um pouquinho de um, peguei um pouquinho de outro, mas o meu estilo é Carlota Portela. Criei um estilo meu, que é identificável também. Baseado no trabalho em todas as conta-gotas que eu fui colocando na porçãozinha. E o contemporâneo, eu fui desenvolvendo... Eu já fazia dança contemporânea de 98 para cá e não sabia. Eu fiz um duo que participou do Festival Tapia de 98, que ganhou em primeiro lugar. Eu e a bailarina Priscila... esqueci o sobrenome dela. Ganhamos em primeiro lugar. E
Nesse mesmo festival, nesse mesmo ano, eu ganhei em primeiro lugar com jazz com uma outra bailarina chamada Fabiana Cerrado. Aham. Então eu ganhei 2 primeiros lugares e já fazia dança contemporânea, que a Márcia Marques, do Clube do Movimento em Maria da Graça, me permitia isso. Tá. Eu dar aula, uma aula diferenciada do jazz. Uhum. Aí eu fui pegando também um olhar aqui, uma aulinha lá, e fui criando o meu método de contemporâneo. Nilson, eu queria voltar um pouquinho para a sua carreira como bailarino. Você foi bailarino tanto de uma companhia formal de dança, que é a Vacilou Dançou, e você participou de shows, de espetáculos de artistas que não são bailarinos. A Angélica já foi citada, aquele o conjunto da música Kid de Abelha, não é? E tem outra, você mandou uma foto também de quem? Do Sandy Júnior. Sandy Júnior, da dupla Sandy Júnior. Então, assim, eu fiquei pensando, como a dança alimenta espetáculos que não são de dança, como a dança ela é bem-vinda em vários lugares, né? Eu queria saber a sua visão sobre os programas de televisão que trazem a dança. Dança dos Famosos, teve da Record também. Como é que você encara esses programas? Só fazendo um adendo, tanto a foto da Sandy Júnior, tanto a foto do Kid de Abelha, eles foram cantar no programa da Angélica. Ah, tá, ok. Mas de qualquer maneira você estava lá, a dança estava lá com eles. Era o Caio atrás das câmeras, a gente ensaiava, né, dias antes, e o Caio lá atrás dando a hora, dando 2, 3, fazendo sinalizações, sorriso sempre, e cansativo, bem cansativo. Fazer TV não é fácil. Horas esperando, gravação demoradas, é complicado TV. Mas como é que você encara esses programas voltados à dança? Eu não assisto. Não? Por quê? Não assisto. Principalmente esses de fora, eu acho muito ginástica. Muito ginástica. Tem o Dance Moms, tem isso? É isso? Dance Moms? Tem um que tem mãe, aí parece que tem uma confusão, as mães ficam brigando, né? Mas, por exemplo, assisti um capítulo e meio capítulo e não mais, né? Eu não assisti, eu só vi eu vi um videozinho de uma confusão das mães, aí eu fiquei com pena das crianças, né? Criança não tem que passar por isso. Mas a Dança dos Famosos, por exemplo, como é que você encara? Ou você também não vê nem isso? Não vejo. Mas por que não? Já vi. Mas eu acho válido ter dança comercializada dessa forma. Porque incentiva outras pessoas. Eu queria fazer uma dança de salão. Eu queria fazer um jazz. Eu queria fazer um forró. Porque tem vários estilos, né? Dentro do programa tem vários estilos. E isso chama alunos para a academia. E, de repente, ali acha-se um bom talento, um grande talento. Você sabe que eu penso exatamente como você, exatamente. Eu acho que atrai público, eu acho que você acaba também descobrindo entre esses alunos alguém que venha se tornar um grande professor, um grande bailarino, no caso de dança de salão, enfim. Eu penso como você. Mas eu já entrevistei aqui pessoas da dança de salão que dizem que não conseguem enxergar mérito algum nesses programas, enfim. Mas são opiniões, cada um tem direito à sua, não é? E eu concordo com você, eu acho muito válido. Também não sou de assistir muito, vou ser muito franco. Eu já tive 3 alunos na Dança dos Famosos, quando esses alunos estão lá, eu assisto com mais assiduidade, né? Mas eu gosto também, eu acho que é mais valoroso, né, do que não sendo. Nilson, e esses coreógrafos todos pelo mundo aí, tem pessoas muito criativas, muito talentosas. Qual deles ou quais mexem com você? Max Zek.
Hum. Ele foi ex-bailarino do Netherlands Dance Theatre, né, do Giri Kilian, e o Uhum. próprio Giri Kilian é um vislumbre de coreógrafo, e tem um balé dele que eu sou apaixonado, que é Sleepless, que é bárbaro, que tem uma bailarina brasileira que dançou com ele, que é a Nina Boticai, magnífica, já assisti outros vídeos com ela, e acho que em 2008 eu fui ao Festival de Friburgo, ou 2009, pela Camarim Escola de Dança, onde eu dava aula. Eu e a Cíntia Dantas levamos algumas coreografias e a Nina Boticai estava dando workshop lá. Uhum. E ela ia apresentar um balé do Jiriquilha à noite, na abertura, chamado 2752, que é magnífico também, do próprio Jiriquilha. É. É incrível que ele trabalha com bailarinos de várias faixas etárias, né? Ou seja, Ele tem 3 companhias. Isso, ele faz com que nós, público, percebamos que a dança ela pode ser feita por pessoas de qualquer idade. Claro que respeitando aí várias coisas tem que se respeitar, né? É a questão da condição física, a questão do fôlego, a questão da técnica, é a questão da energia, mas é possível, não é? Sim, é possível. Não é? Então, a dança, ela ocupa esse espaço importante na vida das pessoas. Quando jovens, a dança bem feita, bem executada, traz disciplina, tudo isso que a gente sabe, né? Disciplina, concentração, pessoas que levam isso para outras áreas se tornam bons profissionais em outras áreas. Como é que você vê a dança hoje praticada, então, por pessoas bem mais velhas? Hoje nós temos os famosos 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. Você tem alunas mais velhas? Tenho de alongamento. Uhum. Mas dança, balé, não. Não, né? Nunca tive. Mas como é que você vê isso? Não, eu acho que tem que ter, porque teve um projeto, acredito que o ano passado, Corpos Velhos. Em São Paulo. Com a Márcia Vidal, o Luiz Arrieta, o Décio Otero e outros. Várias personalidades ali. Chamado Corpos Velhos. É lindo, 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 lindo. E agora o Caio Nunes está com... Agora sim? Eu acho que é agora sim. Não sei se é esse o nome, mas eu entrevistei aqui a Mônica, que é uma das bailarinas do Caio Nunes. É um espetáculo apenas com mulheres mais velhas, não é? Foram bailarinas. Pegando esse gancho aí. Eu não fiz ainda, eu vou assistir, mas quero que venha para mais perto. Eles estiveram na Barra, depois estiveram em outro lugar. Quando estiver mais perto, o Washington já me chamou algumas vezes. Chama Ainda Não, o espetáculo. Ainda não, isso. Eu também, Mônica também me convidou, não pude ir, eu também espero que venha para mais perto, para mim é mais fácil, né? O estágio está vindo aí em Niterói, dia 10, faria o possível para estar lá, porque além da própria Mônica, um dos bailarinos do estágio, o Fábio Vilardi, ele foi convidado para... Você conhece o Fábio Vilardi? Olha, ele dançou em Corpos Velhos, substituiu um bailarino, e eles estarão aqui agora. Eu acho importantíssimo. Importantíssimo ver esses grupos de corpos mais 40 a mais, 50 a mais, no palco. O Washington acho que assistiu umas 2 vezes já. E já me convidou essas 2 vezes. Mas Barra, é longe de Niterói, dia de aula. Inclusive, eu estou fazendo uma transição de academias agora, final de abril. Eu fiquei 9 anos numa academia e completamente para outras 3. Então, fala aqui os nomes dessas escolas onde você está hoje. Eu estava no Balé Paula Campos, aqui na Alameda, no Fonseca, fiquei lá 9 anos, e muito. Ela é uma querida, nós ensinamos muito, e agora eu estou na Angélica Maria, na oficina da dança lá dentro do Clube Mauá,
estou na Caixa Fajardo, na Grande ECA Estudos de Dança, e estou na Motirô Estudos de Dança, em Itaipuaçu, e a Caixa Fajardo fica em São Gonçalo, como a Angélica também fica em São Gonçalo. Maravilha, se alguém de repente, né, quiser fazer aula com o Nilson Tavares, está aí. Nilson, eu queria, chegamos aqui ao final, você gostaria de falar mais alguma coisa que a gente não tenha abordado? Fique à vontade. Te agradecer e te parabenizar pela importância desse trabalho que você faz. Eu falei isso com você há um mês atrás, né? Sobre a importância de deixar esses registros para que todos saibam, que todos vejam. Tem pessoas que, dessa geração, que nunca ouviram falar de mim, no caso agora, né? E vão poder conhecê-lo, né? Conhecer. Eu fico muito feliz com as suas palavras, eu agradeço, eu reconheço a importância desse canal, até porque, até há pouco tempo, era um único canal no YouTube dedicado a entrevistas com personalidades da dança. O que nós tínhamos eram alguns trabalhos de instituições que eram disponibilizados no YouTube. Aí surgiu Personas da Dança. Hoje existe uma pessoa, até com muito mais estrada do que eu, que também abriu o seu canal, e eu fico feliz, não é? Mas eu sei que a origem está aqui. Eu perguntei a uma amiga que mora nos Estados Unidos se lá ela conhece algum canal assim, ela disse que não, só conhecia o meu. Então, Nilson, o que eu estou falando isso porque é importante que as pessoas conheçam histórias como a sua, como a da Washington, que esteve aqui, a Rosa Costa, que apareceu aqui também, não falou nada, mas eu a vi aqui. Pessoas que vão construindo a dança de uma maneira tal que faz com que a dança continue, com que a dança persista, porque não é fácil manter a dança em evidência. É muito fácil você, enquanto espectador, gostar e aplaudir. Mas quem está montando aquele espetáculo? Quem é que alugou aquele teatro? Quem fez aquelas coreografias? Né? E o Personas da Dança ele vem prestando esse serviço. Eu fico feliz. Eu sei que um dia não estarei mais aqui vivo, mas pelo menos pode surgir aí alguém que se inspire e faça até algo melhor. Não é isso? Sim. É isso. Tá bom. Querido, obrigado, parabéns por tudo, que você continue, então, difundindo tudo isso que você aprendeu. Eu nunca assisti a uma aula sua, mas eu tenho certeza que você é um professor consciente, sabe o que faz, senão você não estaria aí nesse mercado tão grande e não seria amigo de pessoas tão produtivas na dança, não é? Verdade. As coisas não se misturam assim, não. Os iguais é que se juntam. Então, parabéns. Muito obrigado. Querido, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado.